Sejam bem-vindos e no vídeo de hoje nós vamos resolver esta questão aqui da Unesp de 2014. Vamos dar uma lida aqui no enunciado. Em um show de patinação no gelo, duas garotas de massas iguais giram em movimento circular uniforme em torno de uma haste vertical fixa perpendicular ao plano horizontal. Duas fitas F1 e F2 inextensíveis de massas desprezíveis e mantidas na horizontal ligam uma garota à outra e uma delas à haste. Enquanto as garotas patinam, as fitas, a haste e o centro de massas das garotas mantêm-se no mesmo plano perpendicular ao piso plano e horizontal. Considerando as informações indicadas na figura, que o módulo da força de tração na fita F1 é igual a 120 newtons e desprezando o atrito e a resistência do ar, é correto afirmar que o módulo da força de tração em newtons na fita F2 é igual a... O item A ele dá pra gente 120 newtons, o item B 240, o item C 60, o item D 210 e o item E 180 newtons. Bem, agora vamos separar então os dados que o exercício deu pra gente, como por exemplo aqui no comecinho ele fala que você tem duas garotas e as massas são iguais. Ele também informa pra gente que elas estão girando em um movimento circular e uniforme, tá? Outra informação aqui que ele passa pra gente é que enquanto as duas garotas estão girando, esse trecho aqui que eu estou marcando no começo, a fita, a haste e o centro de massa das garotas mantém-se no mesmo plano perpendicular ao plano horizontal, tá? Isso aqui significa o seguinte, vamos tentar explicar aqui no cantinho. Imagina que eu tenho um plano aqui, tá? Aqui é o plano onde elas estão girando. Em cima desse plano, deixa eu fazer aqui o centro. E aqui é o lugar onde elas estão fazendo esse movimento circular uniforme, tá? Em cima dessa circunferência. Imagina que vocês estão olhando de cima essa região, e nessa região aqui eu traço um muro, eu levanto um muro aqui, tá? E esse muro, ele é o quê? Ele é perpendicular ao plano horizontal que eu tenho ali, onde elas estão descrevendo esse movimento circular. E tá todo mundo alinhado dentro deste muro aqui, que eu vou marcar inclusive de vermelho de novo, tá? Tá todo mundo alinhado aqui. Tanto as garotas, que tem uma nessa posição, tem outra nessa posição, a minha fita aqui, tá? Essas duas fitas, e o centro de massa delas, está todo mundo alinhado, ninguém está fora. É isso que ele está querendo dizer para vocês. Eu não tenho, por exemplo, essa garota nessa posição aqui e a outra está fora aqui. Não. Se acontecesse isso, você ia ter um ângulo ali e não é isso que o exercício está querendo. Ele não quer dificultar mais ainda a sua vida. É basicamente isso que ele quer dizer com esse trecho inteiro. Bem, e outros dados que ele dá pra gente, ele fala que a fita... Ele fala que a fita F1, tá? A tração na fita F1 vale 120 newtons. E ele quer que a gente calcule a força de tração na fita F2. Vamos anotar aqui embaixo esses dados. Lembrando que a gente vai trabalhar com movimento circular uniforme, tá? Os dados aqui seguindo uma ordenzinha, eu estou trabalhando com a tração na fita F1, igual a 120 newtons. A tração na fita F2 é o que eu quero descobrir. Essa aqui é a minha dúvida, tá? O meu raio 1, olha só o que eu estou adotando aqui para o meu raio 1, tá? Eu vou adotar essa mesma referência que ele me deu aqui da fita F1 e da fita F2. Ou seja, o meu raio 1 vai sair daqui do centro de onde eu tenho a haste fixa até a pessoa, a bailarina que está aqui. Então esse aqui é meu raio 1, tá? E o meu raio 2, dá para vocês olharem ali na figura, inclusive já o que eu vou adotar vai ser essa primeira bailarina, essa especificamente essa daqui. Então, deixa eu só apagar, vou deixar aqui anotado essas coisinhas por enquanto, acho que eu não vou apagar não. Então, o meu raio 1 vale 2 R's e o meu raio 2 vale R. Isso aqui que o exercício deu pra gente, eu estou adotando essa anotação. Lembrando que a gente está trabalhando com movimento circular uniforme, significa o que pra gente? Que as duas garotas vão seguir o mesmo ângulo e o mesmo intervalo de tempo. Elas vão descrever o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Então, eu vou escrever aqui pra gente velocidade angular, ômega 1, é igual a velocidade angular ômega 2. Tudo isso aqui eu vou colocar como sendo ômega para não ficar toda hora escrevendo ômega 1, ômega 2. Então já me facilita a vida. Sempre que eu for tratar com ômega, tanto da primeira garota como da segunda, eu vou tratar como ômega só, sem colocar aquelas notaçõezinhas ali embaixo. Outra informação que ele dá lá no começo pra gente é que a massa da primeira garota é igual a
massa da segunda garota, então vou tratar tudo isso como sendo M mesmo. Primeiro passo, sempre que vocês estiverem resolvendo exercícios desse tipo, tem que fazer uma coisa que a gente chama de diagrama de corpo livre. O que eu quero dizer com esse diagrama de corpo livre? Eu vou representar as minhas duas bailarinas como sendo dois bloquinhos. Então aqui vai ter minha primeira bailarina e aqui eu vou ter a minha segunda bailarina, tá? Deixa eu anotar aqui bailarina 1 e bailarina 2. Esse diagrama de corpo livre nada mais é do que desenhar todas as forças que estão agindo em cada um dos corpos. Os corpos separados, tá? Eu não vou desenhar os dois juntos. Então, por exemplo, aqui na primeira bailarina, ela vai ter massa, ela tem massa, então vai aparecer ali uma força-peso. Ela está em contato com o piso, vai aparecer uma força de reação ali, do contato dela com o chão, que a gente vai chamar de força normal. Nos dois casos vão aparecer. Então, para a bailarina 2 a mesma coisa. Vai aparecer uma força-peso aqui e vai aparecer também uma força normal. Eu desenhei todas as forças que estão agindo ali em cima do eixo Y. Agora eu tenho que analisar também se tem mais força agindo. Se vocês olharem a figura de novo, vai ver que aparece aqui, o próprio exercício dá para vocês, que tem uma força F1 ali em cima, uma força de tração. Então eu vou escrever para cá. Aqui é a minha força de tração F1. Tá? Olhando só para o primeiro bloquinho, eu não tenho mais nenhuma força em cima dele. Então já desenhei todas as forças possíveis que tem ali para o primeiro bloquinho. Agora vamos analisar o segundo bloquinho, a segunda bailarina, como for melhor para vocês. Ele tem a mesma força F1 agindo em cima dela, tá? Ela tem a mesma força F1 agindo em cima dela, só que ela vai ser uma reação a essa força de tração aqui. Então essa força aqui que vai estar agindo, ele vai estar agindo nesse sentido aqui, que eu também vou chamar de força de tração F1. Tá? Eu tenho um parzinho aqui, ação e reação dessas duas forças. Tem mais uma força aqui que aparece também, que é o que está mantendo ela presa, que é a força de tração F2. Tá? Aqui está a força de tração F2. Então aqui eu desenhei força de tração F1, força de tração F2 em cima do segundo corpo. Se a gente parar para olhar, ele não tem atrito, não tem resistência do ar. Então, acredito que a gente já desenhou todas as forças possíveis, tanto para o primeiro bloquinho, ou para a primeira bailarina, como para a segunda bailarina. Fez toda essa análise de diagrama de corpo livre, ou seja, desenhou todas as forças. Vamos ter que lembrar de mais uma coisinha aqui. Agora a gente tem que fazer as contas, então para fazer as contas a gente precisa lembrar da segunda lei de Newton. Opa! E o que diz a segunda lei de Newton pra gente? Ele vai falar que a soma das forças que agem em cima de um corpo é igual ao produto da sua massa vezes a aceleração. Lembra que eu estou estudando os dois corpos separados. Eu vou estudar tanto o primeiro corpo como o segundo corpo, os dois independentes um do outro, tá? Uma coisa que eu já ia esquecendo que é muito importante nesse diagrama de corpo livre, já que eu desenhei todas as forças ali em cima, é adotar um referencial. Lembra que é um movimento circular uniforme nesse exercício? Está anotado ali em cima, bem no comecinho. Se é um movimento circular uniforme, a resultante é sempre apontada para o centro desse movimento. E se a resultante está sempre apontando para o centro, eu estou olhando estaticamente ali a figura das duas bailarinas, então, para facilitar a minha vida, eu não vou complicar, eu vou adotar o meu eixo X como sendo positivo neste sentido aqui, tá? E o meu eixo Y, tradicionalzão, eu vou deixar como sendo positivo para cima mesmo. Então, adotado o referencial, diagrama de corpo livre, lembrei da segunda lei de Newton, vamos partir então para a parte prática mesmo, vamos botar a mão na massa. Eu vou olhar, inicialmente eu vou fazer essa conta uma vez só, vocês repetem para o bloquinho 2 depois. Então, inicialmente, só para... É a conta mais simples, então não preciso ficar repetindo ela o tempo inteiro, mas se de repente está fazendo uma prova escrita, seria interessante você escrever essas duas coisas para demonstrar que você tem um domínio da matéria para a pessoa que for corrigir. Enfim, eixo Y, eu vou olhar exclusivamente no eixo Y pro primeiro corpo. Tá aqui, para o corpo 1, tá? Em
Y. Então, olhando exclusivamente o eixo Y e olhando ali a minha segunda lei de Newton, fala que a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração. A soma das duas forças que estão agindo em cima do eixo Y são a normal mais a força-peso, tá? Lembra que é a soma das forças. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. O que vai acontecer aqui? Eu preciso tirar essas setinhas, não vou trabalhar com essas setinhas o tempo inteiro. Para tirar as setinhas que estão ali em cima, eu vou olhar o meu referencial, exclusivamente o Y, porque eu estou trabalhando em Y. Tudo que está apontando para cima, ou seja, essa minha força normal, vai receber um sinal de positivo na frente dela. E o que estiver apontando para baixo vai receber um sinal de negativo. E daí eu posso tirar essas minhas setinhas dali de cima da normal e do peso. Tá? Então, a normal está apontando para cima, ela pode vir com sinal positivo aqui na frente, não é necessário, então eu vou deixar ele oculto. Menos a força-peso. Tá? Eu estou trocando esse sinal aqui, lembrando que eu estou adotando aquele referencial. Próximo passo aqui, ele não está sofrendo, a bailarina não está nem subindo nem descendo, ela no eixo Y. Então significa o quê? Nesse eixo ela está, digamos que ela está parada, não tem nenhum movimento. Se ela está parada e não tem nenhum movimento, essa aceleração exclusiva dela aqui no eixo Y é zero. Se isso aqui é zero, a massa vezes zero, isso aqui vai ficar zero. Então, jogando esse peso para o outro lado, eu vou ficar com ele positivo e eu tenho que a normal é igual ao peso. Tá? Depois repitam com mais calma ali para o corpo 2. Esse passo aqui eu não vou repetir na hora de fazer essas contas. E agora eu estou estudando exclusivamente o primeiro corpo. Então vamos olhar agora para o eixo X. Então, em X, o que eu vou ter em X ali? Soma das forças em X, eu só tenho uma força que é a força de tração. Tá? A força de tração F1 é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando o seguinte, as duas massas são iguais. Olha aqui no comecinho, onde eu anotei. Então não vou colocar M1, eu já vou deixar como M mesmo. Tá? E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essas setinhas de cima. E para tirar essas setinhas de cima eu tenho que olhar o meu referencial. E olhando o meu referencial, já que ele está apontando para o centro aqui, a minha força de tração F1 também aponta para o centro, então ela também é positiva. Então tração da força F1 é igual a massa vezes a aceleração. Lembra que é um movimento circular uniforme? Como é um movimento circular uniforme, essa aceleração aqui é centrípeta. Outro detalhe também que era para vocês lembrarem. Eu vou ter que trabalhar com essa velocidade angular aqui, porque a velocidade linear da bailarina 1 e da bailarina 2 são diferentes. E aí você fica se perguntando, precisa decorar um monte de fórmula? Não precisa, você precisa lembrar especificamente para resolver isso aqui, que a aceleração centrípeta é calculada como velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Lembra que essa velocidade aqui ao quadrado é a velocidade linear. Só que eu não estou interessado em trabalhar com velocidade linear. O que eu quero trabalhar aqui? Eu quero trabalhar com velocidade angular. E para trabalhar com velocidade angular, você precisa lembrar de mais uma coisinha. Uma relação entre velocidade linear e angular é a seguinte aqui. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Só que você olha aqui, ele está elevado ao quadrado. Não é problema. Eu vou elevar ao quadrado esse lado aqui e vou elevar ao quadrado este lado aqui. Eu vou ficar com velocidade ao quadrado é igual a velocidade angular ao quadrado vezes o raio elevado ao quadrado. Certo? Agora, voltando com este meu resultado aqui, eu vou substituir nesse velocidade ao quadrado aqui. Eu vou ficar com a aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes r ao quadrado, tudo isso dividido pelo raio ao quadrado. Olha só, eu tenho raio ao quadrado... Opa, raio ao quadrado não, apagando. Eu tenho raio ao quadrado aqui e tenho r aqui. Corto este, corto esse. Então eu tenho que a minha aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes o raio. Agora eu sei como calcular essa aceleração centrípeta. É o que eu gosto de falar, você não precisa decorar todas as fórmulas, senão você tem que decorar ali que a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r e que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes r. Tenta lembrar dessas relações, vai facilitar mais sua vida. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas não custa nada, tá? Agora voltando com essa aceleração centrípeta que a gente acabou de calcular, deixa eu deixar ela marcada aqui no cantinho só. A gente vai acabar usando depois de novo.
Então aqui eu tenho minha aceleração centrípeta anotada no canto e vou substituir. Eu estou olhando exclusivamente para a primeira bailarina. Se essa primeira bailarina aqui, então esse meu raio que eu estou circulando aqui é o raio 1. E se vocês olharem nas coisas que vocês anotaram ali, o raio 1 vale 2 R's. Eu vou colocar aqui então esses dados. Espera aí, vou fazer aqui em cima essas contas. Espera. Aqui. Então, aqui. Então a minha força de tração F1 é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta foi o que a gente acabou de fazer ali. É ômega ao quadrado vezes R1. Então, substituindo esse meu valor aqui de R1, ele é igual a 2Rs. Outra coisa que eu também vou substituir, que a gente tinha anotado lá no comecinho, é que essa força de tração F1 é igual a 120 newtons, tá? Colocando tudo isso aqui, eu vou ficar com 120 newtons é igual a massa vezes minha velocidade angular ao quadrado vezes 2Rs. Vou deixar tudo que tem letra de um lado e os números do outro. Então esse 2 ele está multiplicando tudo aqui, ele vai vir para o outro lado dividindo. Então eu vou ficar com o seguinte. Se esse 2 vai dividir 120, eu vou ficar com 60 é igual a massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tá? Eu não tenho mais nada que fazer aqui. Ele não me dá valor da massa, ele não quer saber velocidade angular e muito menos qual que é o raio que ela está fazendo ali, o valor desse raio. Então, vamos passar para a próxima equação. Não tem mais... É só olhar aqui direitinho, vocês vão perceber que não tem mais o que fazer. Então, vamos deixar anotado aqui. Isso aqui é minha equação 1. Agora, olhando para o segundo corpo, lembra, não vou mostrar de novo como calcular aquela normal e o peso, mostrar que eles são iguais. É só você olhar ali para o primeiro, não muda nada. Vamos olhar, então, exclusivamente para o segundo corpo. Deixa eu só fazer umas tracejadas aqui. Então, para o segundo corpo, tá? Para o corpo 2 em x. Olhando para o corpo 2, olhando a lei de Newton, eu tenho que a soma das forças igual a massa vezes aceleração. A soma das forças que eu tenho em cima do eixo x são as seguintes. São a tração da força F1 mais a tração da força F2, que esse aqui é o que a gente quer calcular. Isso aqui é igual a massa vezes aceleração centrípeta, tá? Não estou colocando ainda. Agora o que eu vou fazer? Vamos tirar aqueles vetores. Para tirar os vetores eu vou olhar de novo para o referencial. O que estiver apontando no mesmo sentido do meu referencial fica sendo positivo e o que estiver apontando no sentido oposto é negativo. Sendo assim, olha para a figura de novo, a tração da força F2 ela vai ser positiva e a tração da força F1 vai ser negativa. Então, retirando isso aqui, eu vou ficar com menos a tração da força F1 mais a tração da força F2. Tudo isso aqui é igual a massa vezes aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, vamos olhar ali em cima como é que calcula, é ômega ao quadrado vezes o raio. O raio da bailarina 2, olha na figura, olha ali nas anotações que você fez, é igual a R maiúsculo, certo? Enfim, eu quero descobrir essa tração da força 2, eu tenho o valor da tração da força 1, que está ali no cantinho, são 120 newtons. Vamos substituir aqui, então eu fico com 120 newtons mais a tração da força 2. Isso aqui é igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes o raio. Aí lembra que você chegou numa equação que você não conseguia resolver nada, que a gente chamou de equação 1. Dá uma olhadinha aqui em cima, ó. Eu tenho que ômega, ou melhor, massa vezes ômega ao quadrado vezes o raio é igual a 60. Agora olha aqui embaixo, massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Isso aqui é igual a 60. Se eu substituir esse valor por 60, eu tenho 120 do outro lado, menos 120 do outro lado. Olha eu esquecendo o sinal aqui, tá? Menos 120, esse menos 120 eu vou jogar para cá como sendo positivo. Vamos lá escrever isso aqui, é mais fácil. Então a tração na força 2 é igual, eu estou jogando esse menos 120 para lá, vai passar positivo, mais 60. Lembra aqui que não tem nada de sinal negativo, mais 60. Então a tração na força 2 é igual a 120 mais 60, vai dar 180 newtons.
que era o que o exercício pediu pra gente, e no caso vai ser a alternativa E. Enfim, mais um exercício com bloquinhos. Ele tá um pouquinho disfarçado, mas exercício com bloquinhos. Ele não é tão complicado, vocês têm que seguir essa receitinha de bolo para conseguir resolver esse exercício tranquilamente. Dá para resolver qualquer tipo de exercício se vocês seguirem essa receitinha de bolo, ou seja, faz diagrama de corpo livre, escreve as leis de Newton, não esquece de adotar o referencial, e depois é só ter um pouquinho de sangue frio, vocês conseguem desenvolver isso aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que ainda sobrar, deixa aqui embaixo nos comentários. Se o vídeo foi útil, deixa aquele curtir pra gente e se inscreve no nosso canal. Então, de novo, meu obrigado e até o próximo vídeo.